meu nome é Ana. Eu vou estar lendo para vocês uma obra chamada Os Miseráveis, de Victor Hugo. Anteriormente eu conhecia essa versão aqui da editora seguinte, mas eu ganhei recentemente essa impressão aqui, que é da editora Martin Claret, e eu acho que ela deve ser bem mais rica e tal, bem mais detalhada, porque tem em rodapé várias notas, assim. Só porque eu tô procurando não aparece. Ai. Enfim, eu vou estar lendo com vocês. Eu acho que não tem problema, apesar de ser mais iniciativa essa versão, não tem problema ler aqui no YouTube, porque é uma obra de acesso ao público, então é isto. Os Miseráveis. Prefácio. Enquanto, por efeito de leis e costumes, houver prostituição social, forçando a existência em plena civilização de verdadeiros infernos, e desvirtuando por humana fatalidade um destino por natureza divino, enquanto os 3 problemas do século, a degradação do homem pelo proletariado, a prostituição da mulher pela fome e a atrofia da criança pela ignorância, não forem resolvidos, enquanto houver lugares onde seja possível asfixia social, em outras palavras, e de um ponto de vista mais amplo ainda, enquanto sobre a terra houver ignorância e miséria, livros como este não serão inúteis. Ah, tá. Aí aqui tem nota de rodapé que ele escreveu numa mansão dele, numa ilha inglesa, no Mar de Mancha, enfim. Eu queria de antemão me desculpar se vocês ouvirem algum barulho de fundo, porque eu moro na casa dos meus pais e meu pai gosta de ouvir televisão alta e às vezes meu irmão passa e bate a porta alta, então é isso. Primeira parte. Fantine. Livro 1. Um Justo. O Sr. Mirel. Em 1815, o Sr. Charles François Bienvenu Mirel era bispo de Digne. Eu também não sei falar francês, então esse livro é escrito originalmente em francês, então se a pronúncia estiver ruim, sorry. Era um homem de aproximadamente 65 anos e desde 1806 ocupava aquela diocese. Embora este detalhe não mude de forma alguma o cerne do que temos para contar, talvez não seja inútil, até para ver exatidão em tudo, citar aqui os diversos boatos e conversas a que deu motivo sua chegada ao bispado. Verdade ou não, o que se diz a respeito de um homem ocupa muitas vezes em sua vida e, sobretudo, em seu destino, um lugar tão importante quanto aquilo que eles fazem. Charles Mirel era filho de um conselheiro do parlamento de Ais, nobreza de toga. Dizia-se que seu pai, tendo-o destinado para sucessor do cargo que exercia, casara-o muito cedo, aos 18 ou 20 anos, seguindo um costume bastante usual das famílias do parlamento. Apesar de casado, Charles Mirel dizia-se dera bastante o que falar. De muito boa aparência, embora de baixa estatura, era elegante, gracioso e espirituoso. Toda a primeira parte de sua vida fora dedicada à sociedade e aos galanteios. Interrompendo a Revolução, os acontecimentos se precipitaram. As famílias dos parlamentos, dizimadas, expulsas, perseguidas, se dispersaram. Nos primeiros dias da Revolução, Charles Mirel emigrou para a Itália, onde sua mulher sucumbiu a uma doença pulmonar, da qual muito havia padecia. Não sei se isso é erro de tradução, enfim. Acho que não, acho que eu que não conheço as expressões. Não tinham filhos. O que se passou depois disso no destino de Charles Mirel? A ruína da antiga sociedade francesa, a decadência da própria família, os trágicos espetáculos de 1793, talvez ainda não mais pavoroso para os emigrados que, de longe,
viam-nos avultados pelo terror, teriam feito germinar em seu próprio espírito ideias de solidão e de renúncia? Ou ele teria sido, em meio a algumas das suas distrações e afeições que ocupavam a sua vida, subitamente atingido por algum desses terríveis misteriosos golpes que às vezes vem derrubar, batendo em seu coração, o homem que nem mesmo as catástrofes públicas, ainda que ferindo a resistência e a fortuna, seriam capazes de abalar. Seriam capazes de abalar? Era impossível dizer. O que se sabia é que, quando voltou para a Itália, era padre. Em 1804, Charles Mirel, já com a idade avançada, era pároco da igreja de Brignoles e vivia na mais completa solidão. Por ocasião da coroação, um pequeno negócio de interesse de sua paróquia, não se sabe muito bem o que o levou a Paris. Entre outras pessoas de influência cuja proteção solicitou em favor de seus paroquianos, contava-se o cardeal Freixo. Um dia, quando o imperador viera visitar seu tio, o digno cura, que esperava na antecâmara, Mirel se encontrou exatamente na passagem de Sua Majestade. Vendo com ar de curiosidade que o cura parecia fitá-lo, Napoleão voltou-se e perguntou-se repentinamente: "O que é aquele simplório? Quem é aquele que simplório que me olha?" "Senhor", disse Mirel, "Vossa Majestade vê um simplório, e eu vejo um grande homem. Ambos podemos aproveitar." Nessa mesma noite, o imperador perguntou ao cardeal o nome do padre. Pouco tempo depois, o Sr. Mirel teve a surpresa de saber que fora nomeado bispo de Digne. Até que ponto, porém, era verdade que se dizia o que se dizia em relação à primeira parte da existência daquele homem? Ninguém sabia. Poucas famílias haviam conhecido a família de Mirel antes da Revolução. Apesar de bispo, e até mesmo por sê-lo, o Sr. Mirel teve que experimentar o destino de todos os homens recém-chegados a uma cidade pequena, onde há muitas bocas que falam e muitas poucas cabeças que pensam. Ele devia sofrer, embora fosse bispo, e porque era bispo. Afinal, as conversas em que seu nome estava envolvido não passavam de boatos, bisbilhotices, palavras, como se dizia a expressão da língua do sul. Assim, decorridos 9 anos de episcopado e de residência em Digne, todas essas histórias, que nos primeiros momentos foram um tema constante de conversa entre a raia miúda, caíram em profundo esquecimento. Ninguém ousava falar delas, ninguém ousava se lembrar delas. E o Sr. Mirel chegara a Digne acompanhado de sua irmã, Bastianini, que tinha 10 anos a menos que ele. Tinham como única criada, da mesma idade que a senhorita Bastianini, a senhora Magloire, que, após ter sido a criada do senhor pároco, passara a exercer as duplas funções de criada de quarto da senhorita e dispenseira do novo bispo. Alta, magra, pálida, delicada e afável, a senhorita Bastianini era a mais completa expressão da palavra respeitável, posto que, para ser considerada vulnerável, parece necessário que uma mulher seja mãe. Nunca fora bonita, toda a sua vida, uma interrupta série de boas obras acabou por inundá-la de uma espécie de avultura luminosa que lhe dava, ao envelhecer, aquilo que poderíamos chamar de beleza da bondade. O que na juventude fora magreza tornou-se na maturidade uma transparência diáfana que deixava entrever um anjo. Era mais uma alma que uma virgem. Sua pessoa parecia ser feita de sombra, corpo apenas suficiente para distinção do sexo. Um pouco de matéria contendo uma chama, olhos grandes sempre baixos, um pretexto para que uma alma permaneça sobre a terra. A senhora Magloire era uma velhinha clara, baixa e muito gorda, sempre atarefada, sempre arquejante. Não só por causa da sua natural atividade,
como também por causa de sua asma. Em sua chegada, o senhor Mirel foi instalado em seu palácio episcopal, com todas as honras estabelecidas nos decretos imperiais, que classificavam o bispo imediatamente após o marechal de campo. O prefeito e o presidente fizeram-lhe a primeira visita, e ele, por sua vez, fez a primeira visita ao general e ao governador. Terminada a instalação, a cidade esperou pelos atos do novo bispo. Acho que por hoje é só. Eu vou dividir isso em pedacinhos.